grupo de jovens se diverte assistindo a uma corrida de carros. Um deles, Nick, começa a reparar em alguns detalhes estranhos que acontecem ao redor. São rachaduras na estrutura do local, uma madeira quebrada, uma peça de carro que se solta. É impossível não prever o que vai acontecer. O rapaz consegue visualizar um terrível acidente do qual todos participaram. Ao tentar avisar, ele ocasiona uma confusão que consegue afastar pelo menos aquele grupo do acidente que realmente acaba ocorrendo. Um início nada original que foi simplesmente adaptado nas obras posteriores ao original. A partir daí, quem assistiu e até quem não assistiu aos outros longas já sabe o que vai acontecer. Eles vão ter que escapar da morte. Exatamente o que prevíamos. Zero de originalidade. A direção de David R. Ellis, Matrix Reloaded, é deprimente. Além de não acrescentar nada ao longa, ele o deixa bem enxuto, e isso não se deve apenas ao fato de o filme só ter 82 minutos de duração, mas também por não entrar em harmonia com o roteiro de Eric Brass, Efeito Borboleta, que por sua vez também não ajuda em nada. Dessa forma, percebe-se que, mais uma vez, ocorre uma valorização a um recurso em detrimento de uma perda em outro. Percebe-se assim que o diferencial do filme de David é a tecnologia 3D somente. O que chama a atenção no longa é a limitação da obra, que assume as características que a fizeram chegar até aqui e não acrescenta quase nada. Até o desfecho não é nada original, já que sempre se espera algo que possa diferenciar um filme de outro. O quase nada se deve a dois fatores que aqui não são descartáveis: uma leve criatividade nas mortes e uma eficiente direção de arte. As mortes surgem bem inusitadas. Novos ângulos, novas associações de atos e objetos formam um interessante jogo em que o espectador possa adivinhar como vai ser a morte, deixando um bom espaço para uma tentativa de brincar com o público, que muitas vezes espera um terrível acidente e o mesmo não vem. Um outro fator que merece ser elogiado é a direção de arte que mistura, através de desenhos, as mortes ocorridas nos longas anteriores com mortes que podem surgir futuramente. As atuações são as mais descartáveis possíveis. Ninguém ali parece ser o principal. Todos mais parecem figurantes nessa história. O inexperiente Bob Campo poderia até ter se esforçado mais que ainda assim, seu personagem não surtiria efeito. E assim como neste, ocorreu isso também nos filmes anteriores a este. A tecnologia 3D aqui é o que funciona. As mortes ganham um destaque e nunca foram tão próximas ao público que acredita e até chega a desviar de um objeto que vem em sua direção. E para simbolizar a chegada da nova tecnologia à franquia, nada mais criativo do que ocorrer uma explosão dentro de um cinema que, por coincidência ou não, também é 3D. Uma boa aposta. O novo filme da franquia marca a constante tendência das sequências de misturar tudo o que deu certo nos filmes anteriores sem se preocupar com o conteúdo da obra da vez. Assim, o enredo deste longa não se desenvolve, e tão pouco é aprofundado, ficando na superficialidade tão marcante nas películas atuais de um cinema cada vez mais preocupado em atrair multidões pelos efeitos tecnológicos do que pelo conteúdo em si. Em resumo, enquanto assiste a uma corrida de carros no McKinley Speedway, Nick O'Bannon tem uma premonição de um acidente de carro que resultará em muitas vítimas, incluindo várias pessoas que estão na plateia. Nick convence sua namorada Lori, junto com seus amigos Hunt e Janet, a irem embora. Um segurança chamado George Lanter, junto com um racista chamado Carter, uma mãe e seus 2 filhos e várias outras pessoas seguem Nick para fora. Pouco depois que eles saem, a premonição de Nick se torna realidade. Quando os sobreviventes começam a morrer, Nick, seus amigos e George devem tentar encontrar os sobreviventes. Curiosidade: durante a cena da lavagem de carros, Hayley Webb quebrou a janela do carro quando ela estava batendo nela.
Os editores deixaram a cena. O acidente do McKinley Speedway do filme é semelhante a um desastre da vida real. O desastre de Le Mans de 1955, uma corrida de resistência de 24 horas, na qual uma colisão de vários carros lançou um bloco de motor, capô e outros destroços em uma multidão lotada de espectadores, matando cerca de 84 pessoas no total. As mortes incluíram espectadores sendo cortados ao meio pelo capô voador como uma guilhotina, o bloco do motor esmagando uma faixa no meio da multidão. Uma explosão e um incêndio também ocorreram, o que aumentou o número de mortos. Por volta dos 41 minutos, quando Nick está dirigindo, ele para em uma placa que o faz ter uma premonição. A placa está claramente marcada como Clear Rivers Water. Clear Rivers é um personagem central tanto em Premonição 2000 quanto em Premonição 2, 2003. Vários amigos estão se divertindo. De repente, acontece um acidente que mata todos eles. Mas não era verdade. Tratava-se de uma visão de um integrante mais sensitivo do grupo. Receoso com a intensidade da premonição, ele alerta a todos para saírem do local antes que seja tarde. Em seguida, o devastador acidente ocorre e eles são salvos. Dias depois, esses mesmos amigos morrem de formas trágicas, na mesma sequência que perderiam a vida caso não tivessem sido salvos. O enredo não é exatamente uma novidade. É que o longa que chega é a quarta parte da franquia Premonição. A história é bem parecida com as anteriores. Mudam-se apenas os personagens, as situações e as mortes. A grande diferença é que desta vez tudo acontece em 3D. Assim, detalhes simples como um parafuso que se solta de um carro de corrida e voa em direção ao público ou pregos que caem de uma obra ganham outra intensidade com o efeito da terceira dimensão. As trágicas mortes, com muito sangue e riqueza de detalhes, marca registrada da franquia, também ficam mais impressionantes. Sob direção de David R. Ellis, o mesmo de Premonição 2, e roteiro de Eric Bress, do primeiro filme, Premonição. 4 renovou o local, aquecendo a economia por conta da crise imobiliária e a devastação ocasionada pelo furacão Katrina. Sem engavetamentos na estrada, surtos em parque de diversão ou avião explodindo, desta vez o terror se espalhará em um espetáculo automobilístico. A narrativa se inicia 10 anos após os incidentes do primeiro filme e foca num grupo de jovens liderado por Nick, Bob Campo. O que muda nesse contexto, já que estamos no 4º filme da franquia? Nada. Absolutamente nada. A cansativa impressão que temos é a de que estamos assistindo ao mesmo filme desde o ano 2000. Eric Bress, ciente do sucesso do seu primeiro filme, parece ter esquecido como escrever um roteiro interessante, pois os diálogos são sofríveis e a narrativa arrastada que nem um réptil. Nem as mortes, anteriormente excessivas e divertidas, conseguem surpreender. Há semelhanças com o segundo filme e o final muito parecido com o primeiro. No que diz respeito aos bons aspectos, há dificuldade em elencar tais pontos. Há alguns personagens relativamente carismáticos, plasticamente atraentes e um elemento externo que faz o filme ter o seu valor. As filmagens inicialmente seriam em Vancouver, no Canadá, mas por questões estruturais foram levadas para New Orleans. No que tange aos aspectos do 3D, serve para aumentar a profundidade, aumentar os efeitos da direção de fotografia, não para jogar coisas na cara do público. Concebido de maneira a agradar o público jovem, tamanha as referências, pop e o cotidiano dos personagens. Premonição 4 parece ter a pretensão de mostrar que todo jovem é bobo, vazio e sem ideais. A produção só não é melhor que o seu antecessor, iniciado num parque de diversões. Depois deste fracasso crítico, mas sucesso financeiro, a franquia ganhou uma versão mais interessante no 5º episódio, foco da nossa próxima análise.
Enquanto isso, que tal se aventurar no terrível jogo da morte e tirar as suas próprias conclusões? Ex-Premonição. 4 depois de quase 10 anos da estreia da série, trouxeram uma versão descontraída. Para dizer a verdade, todos os atores pareceram se divertir fazendo o filme mais do que realmente encarnando na pele as vítimas da morte. Todos os atores atuaram de forma parecida, pareceram bastante equilibrados. Não notei exageros no texto e no enredo, mas ficou aquele ar de produção independente, produção feita para TVs fechadas. A série já mostra o seu esgotamento nesse filme. A sacada genial foi a escolha da primeira premonição, que pode ser bastante real e possível. Mas daí em diante, as cenas criaram pouco impacto de terror. Novamente, pareceu que todos se divertiam, enquanto que ficava implícito a todos, inclusive aos espectadores do filme, que se trata de mais um filme premonição. Acho isso muito negativo. Mas a série de filmes é boa. O filme pode ser legal para quem vê pela primeira vez, já quem e fã da série ficou devendo um pouco. Trouxeram um rapaz no lugar das últimas 2 garotas, sendo o primeiro protagonista homem desde o primeiro Premonição. Diferente do filme anterior da vidente Bob Campo, leva o filme para frente no seu personagem, o que achei muito positivo. Trouxeram novamente pessoas normais. O filme perdeu foco teen, como Premonição 2. Todo mundo participa do filme. Bastante legal. Achei excelente esse filme. Foi muito legal todas as cenas e as premonições. Gostei na última parte que eles morrem. E quando o caminhão chega, mostram os seus esqueletos sendo perfurados. É muito legal. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado.